Oi, meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E eu vou iniciar essa esmaltação aplicando a minha base fortalecedora. Sempre estou utilizando por aqui e postando para vocês os resultados incríveis que ela proporciona, né? Vou deixar o link na descrição desse vídeo, tá? Confira depois. Bom, e para a esmaltação, eu vou começar aplicando esse esmalte furta-cor puxado para um tom lilás, que é o Paraíso da Impala. Eu vou marcar depois, gente, na descrição também o nome de cada esmalte utilizado aqui no vídeo, tá bom? Então, não esqueçam de conferir depois para conseguirem reproduzir do mesmo jeito que eu fiz aqui. Bom, e como esse esmalte aqui, gente, não é tão concentrado, eu vou aplicar ele tranquilamente assim, uma quantidade pouca, tá? E não faço o contorno com o palito, não é necessário porque não acumula tanto nas laterais. Ele é bem fininho, mas assim, fica um charme, sabe? Tanto assim aplicado antes de alguma esmaltação clarinha ou por cima de algum tom de esmalte. Fica muito lindo, gente. Proporciona um efeito furta-cor maravilhoso, bem holográfico, sabe? Essa unha aqui, pessoal, estava arredondada, praticamente amendoada. E aí eu queria muito fazer essa francesinha com esse fundo rosadinho, mais delicado, com a unha quadrada. E a minha modelo super topou a ideia. E aí, gente, para quem quiser ver o passo a passo completo mesmo, assim, da transformação, confira depois nos shorts que eu postei aqui no YouTube, tá bom? Bom, e o esmalte que eu estou aplicando agora, pessoal, é um branquinho bem transparente, bem clarinho. Eu acho muito lindo esses esmaltes e super combina com francesinha, porque destaca muito, né? E aqui, gente, demonstrou bastante também o esmalte que eu apliquei antes, aquele tom furta-cor ficou de fundo bem delicado. E nisso que eu apliquei essa primeira camadinha dele, como é um esmalte que pode ser que fique manchado, né, por ficar mais acumuladinho ali na região da cutícula, eu prefiro fazer o contorno com o palito na primeira camada e na segunda também, tá? Sempre que é esmalte branquinho, independente se for mais transparente ou mais concentrado, eu faço o contorno tanto na primeira quanto na segunda. É mais quando o esmalte é colorido, né, um vermelho, um rosa escuro, um azul, verde, que eu faço o contorno somente na segunda camada de esmalte. E o segredo para aplicar um esmalte como esse aqui, gente, para não manchar com facilidade, não ficar, né, marcado, enfim, é aplicar com bastante leveza, tá? Então, eu sempre deixo o pincel bem assim, levemente deitado, tá? Não muito também, para não arrastar. E também não pode ficar muito em pé, tá bom? Para não tirar esmalte da unha. Nossa intenção aqui é depositar. Então, eu sempre falo para vocês pincelarem com bastante leveza e deixar o pincel levemente inclinado para não manchar a esmaltação. E assim, pessoal, se for ver bem, daria para parar por aqui já, aplicado uma camada do furta-cor e uma do branquinho mais clarinho. Porém, gente, eu queria muito uma esmaltação delicada, com um toque rosinha, sabe? Assim, bem... Sabe aquela unha bem fofa? E aí, então, depois de aplicar essa camada aqui desse esmalte mais claro, desse branquinho, eu vim com um outro esmalte que também é bem transparentezinho, porém com um toque rosado, que é este aqui. E olha só, pessoal, como ele deixou a esmaltação ainda mais delicada. Ele tem um toque rosado muito sutil. Então, nem alterou a cor, assim, praticamente, né? Só se reparar bem mesmo, que a gente vai notar que tem um toque rosinha ali, mas fica muito, muito delicada mesmo. E só assim também já estaria muito bonito, né? Sem a francesinha. Porém, vocês vão ver que vai ficar perfeita. E agora eu quero pedir para você comentar aqui no vídeo o que você está achando desse passo a passo. Comenta também sugestão para os próximos. Tô sempre de olho aqui nos comentários e a sua opinião é muito importante para mim. Então, por favor, hein? Não me deixa aqui falando sozinha. Comenta aqui abaixo o que você achou, se você gostou ou não gostou. E também comenta, Fran, traz vídeo disso, daquilo, tá? Inclusive, vários vídeos que eu já postei aqui foram sugestão de seguidoras que têm dificuldade ou queria ver alguma esmaltação, algum tipo de unha específico. Então, pessoal, ó, deixem a curtida, você que gostou ou está gostando já do vídeo. Não esqueçam também de comentar, ok?
Bom, então aplicado aqui a segunda camada de esmalte, agora vamos para a Francesinha Sorriso, a tão querida Francesinha Sorriso. Temida por várias profissionais, mas muito amada por várias clientes, né, gente? E o segredo para a Francesinha Sorriso, pessoal, é você ter bastante calma, paciência e treinar bastante a sua coordenação, tá bom? Muita gente acaba reclamando muito, né? E acaba desistindo também, porque não treina, não tem essa paciência, esse cuidado. A gente tem que praticar bastante, pessoal, senão nada acontece, né? E com a francesinha é a mesma coisa, ou mais ainda, porque ela é muito detalhada, assim, né? É um tracinho que tem que ter bastante coordenação. E se fica um pouco tremida, a gente fica incomodada já, né? Eu demorei bastante para pegar o jeito, ainda mais dessa francesinha aqui, que é um pouquinho mais detalhada, tem todo esse contorno aqui nas laterais. E para fazer ela, gente, é basicamente isso mesmo. Você vai contornar ali o cantinho da unha da cliente e vai descer arredondando uma lateral, depois a outra lateral a mesma coisa, e aí no meio vai encontrar essas duas pontas. Uma dica que eu dou para quem tem bastante dificuldade na francesinha, seja sorriso, espanhola, francesinha reta tradicional, é você praticar numa lixa ou também unhas postiças, tá bom? Então pega ali um molde de unha postiça, aquela... Ai, gente, esqueci o nome aqui agora, mas tem um disco, agora lembrei, um disco onde você consegue reproduzir, né, uma esmaltação, a francesinha, qualquer outra coisa, em várias unhas postiças. Então, nisso, você pega bastante o jeito. Ah, errei, tira, refaz de novo, tá? Então, assim, é muito bacana. Pratiquem bastante, gente, vale muito a pena, não desistam, porque... Não só a francesinha, mas muitas esmaltações e outras coisas também, fica muito lindo, né? E muita gente pede. Bom, e aqui, assim que eu fiz a francesinha em todas as unhas, eu volto retocando unha por unha. Em algum ponto que ficou mais falhado, manchado, eu dou essa retocada, eu pincelo novamente, preencho mais um pouco, tá? Lembrando que se o esmalte estiver um pouquinho mais grosso, assim como o meu estava, gente, pegue menos quantidade, tá bom? Pra não ficar muito carregado, não ficar aquela ponta grosseira. E quem me acompanha há um tempo já sabe que eu prefiro fazer a francesinha antes de aplicar qualquer esmalte, porque daí se eu erro, né, gente, foge ali o traço ou algo do tipo, eu consigo remover tranquilamente sem danificar a esmaltação que está por baixo. Nesse caso aqui, gente, eu fico um pouco assim, eu estranho, porque eu prefiro fazer a francesinha antes, né, o tracinho antes. Mas em alguns casos não tem como, que nem nesse caso aqui, a gente acaba chamando de francesa inglesinha, que é por cima de um esmalte colorido, por cima de algum tom. Aqui, por mais que ficou mais branquinha a esmaltação, daria para fazer antes a francesa? Daria. Porém, como eu usei dois esmaltes que tem um tom rosado de fundo, vai que ficava rosada a francesinha, né? Eu queria ela bem branca, bem branquinha mesmo. Então, eu preferi fazer depois. Então, assim, a gente tem que saber fazer das duas formas para quando for necessário de um jeito ou de outro, nós estarmos capacitadas. Bom, e para encerrar aqui, fechar com chave de ouro essa esmaltação, eu vou aplicar pedraria, gente. E sim, de vez em quando eu coloco. E aqui eu vou aplicar somente um strazinho em duas unhas. Já pinguei aqui um pouquinho de cola para unha postiça em cima de uma lixa para não danificar nada. E com a ajuda de um palito pega-strass, eu pego a pedrinha e, gente, umedeço a parte de trás, tá? Onde vai ficar apoiada na unha. Umedeço na cola e venho aplicando, pressiono essa caneta ali em cima da pedrinha para ficar bem fixa. E vocês encontram essa caneta, pessoal, em loja que vende produtos para unhas, tá bom? Ela é muito prática, ajuda bastante, facilita aqui esse processo. Faz muito tempo que eu tenho e utilizo e super indico para vocês. Ela tem como se fosse um silicone na ponta, né? Que ajuda a pegar a pedraria com facilidade, sem danificar, e apoiar na unha para fixar ali bem bonitinho. Olha só que bacana. Antes eu colava as pedrarias com base mesmo, base de unha, sabe? E eu esperava ficar um pouquinho mais grossa para facilitar esse processo, até que grudava bem, gente. Só que com cola gruda melhor ainda, ela fica bem fixada ali por mais tempo. E aí, para não danificar as unhas, eu utilizo uma cola de unhas postiças. E nesse momento, meus amores, estou aplicando o extra brilho para selar toda a esmaltação aqui.
Aplico com bastante cuidado também, para não manchar. E tem que se certificar, meus amores, que a esmaltação está bem sequinha já, que o branquinho deu uma boa secada. Por quê? Se o esmalte branco da ponta estiver mais grosso, né, e demorar um pouquinho mais para secar, quando a gente aplica o extra brilho, pode ser que arrasta o esmalte, acaba transferindo para o restante da unha. Já aconteceu muito comigo, então depois disso eu fiquei mais esperta, comecei a esperar um pouco mais a esmaltação secar, para depois aplicar o extra brilho, não ficar acontecendo de manchar a esmaltação, né, com o esmalte da ponta, nesse caso, o esmalte branco. E é isso, meus amores, espero que vocês tenham gostado das dicas do vídeo de hoje. E é aquilo lá, hein? Não esqueçam de deixar um comentário aqui falando o que vocês acharam desse vídeo, sugestão para os próximos. Deixa a sua curtida aqui também, que é muito importante para mim. E é isso, um grande beijo, meus amores, e até o próximo vídeo.